E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, ficamos no 0-0. Mas antes de eu botar a matéria aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo bacana falando sobre o nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Queria estar aqui um pouco mais animado, mas o importante é que não perdemos. Vamos ver a matéria aí, daqui a pouco eu volto. Não tão bem penteado quanto você, Luiz Carlos Júnior, mas estou aqui para começar o troca de passes deste domingo, depois deste empate no Mineirão entre Cruzeiro e Botafogo 0-0. O Botafogo, mesmo não jogando bem, leva um ponto importantíssimo para casa e continua firme na liderança do Campeonato Brasileiro. Como você disse, estou aqui com o Ricardo Gonzalez e também com a Aline Calandrini e com vocês aí de casa para falar sobre os jogos deste domingo do Brasileirão. Então, se você assistiu ao seu time jogar neste domingão, mande sua mensagem para cá, tá bom? A hashtag troca de passes já está aí na sua tela, então mande sua mensagem pra gente, o que achou da rodada, tá satisfeito com o rendimento do seu time, não tá? Mande sua mensagem pra cá, tá legal? Daqui a pouco a gente vai falar sobre os outros jogos da rodada. Vamos começar a falar agora sobre este Cruzeiro e Botafogo. Um empate melhor pro Botafogo do que pro Cruzeiro, se a gente pensar na questão do desempenho, né, Gonza? Boa noite, bem-vindo ao Troca mais uma vez. Muito boa noite, Felipe. Um prazer enorme estar contigo. Prazer enorme também dividir a bancada aqui com essa referência para mim, que é a Aline. Um abraço a todos que estão com a gente. Foi melhor pro Botafogo, principalmente você olhando para a tabela, né? O Botafogo conquistou mais um ponto, o Cruzeiro está ali fazendo um campeonato de meio de tabela, que também já era esperado, é mais ou menos esse o campeonato. Jogou também com o líder, né, disparado, então não tem também que lamentar totalmente o empate. Agora, foi bom para o Botafogo pelas circunstâncias também. A gente teve uma parte final do jogo ali, os últimos 10 minutos, que o Lucas Perry acabou virando um herói com algumas defesas milagrosas. Então, foi um dos raros momentos que eu vi nesse campeonato o Botafogo não conseguir jogar. O Cruzeiro teve esse mérito, né? A gente teve essa rodada algumas coisas diferentes, né? Por exemplo, um gol do Vasco em São Januário, né? Uma vitória do Filipão à frente do Atlético Mineiro. Então, foi uma rodada um pouco diferente, mas o Botafogo vai seguindo aí seu caminho rumo ao título, né, que é o que o torcedor botafoguense espera. Daqui a pouco todos esses jogos citados pelo Gonza aqui serão assunto aqui no Troca de Passes. Aline Calandrini, a gente estava conversando aqui enquanto assistia ao final do jogo, Aline, e o Botafogo tá com aquele negócio de campeão, né? Aquele detalhe de campeão, porque quando joga bem ganha, quando joga mais ou menos ganha, quando joga mal não perde. Foi o caso de hoje, né? O Botafogo criou muito pouca situação de gol, ofereceu poucos riscos ao Cruzeiro e ainda assim, quando não joga bem, tem o seu zagueiro Adrielson que joga muito, o Perry salva 2 gols no finalzinho, evitando a derrota, ou seja, parece que tá tudo caminhando, a não ser, daqui a pouco vamos falar também sobre a lesão do Tiquinho Soares para saber se é grave, se não é, a gente vai ter notícia provavelmente a partir de amanhã, sobre a extensão dessa lesão do Tiquinho Soares. Mas está tudo caminhando muito bonitinho para o Botafogo até aqui, né, Aline? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Diniz, boa noite, Gonza. Eu acho que sim. E não coloco isso só no sorte de campeão, né? Acho que existe um trabalho muito bem feito nessa equipe, que mesmo quando o seu setor ofensivo não vai bem, que foi o caso de hoje, o meio de campo não funcionou, mas uma zaga conseguiu tirar muito bem, especialmente o Adrielson, né? O Adrielson, cara, a gente estava em off aqui falando que ele, junto com o Gomes, é o melhor zagueiro desse Brasileirão até então. Né? Um cara que consegue ter uma leitura perfeitamente dos espaços, antecipa muito bem, cobre a profundidade de uma forma incrível, rápido, ágil, realmente é um cara que vem fazendo diferença e quando precisa também o Lucas Perry tá lá. Isso é muito claro. Especialmente nesse jogo de hoje, eu acho que fica aí os pontos positivos para as duas defesas. Acho que as duas defesas conseguiram conter. O meio de campo do Botafogo hoje não funcionou, o Eduardo fez uma partida muito abaixo, o Tietê também teve uma dificuldade ali de encaixar com o primeiro volante ou o segundo volante, mas o Lucas deitou especialmente no primeiro tempo no jogo de hoje, né? Ele acabou direcionando a partida, se movimentando bastante, por isso que eu falei do Tietê. Acho que o Tietê demorou para encostar um pouquinho nele ali, né? E aí por isso que teve uma superioridade do Cruzeiro, que teve volume de jogo, mas não criou realmente grandes chances, especialmente no primeiro tempo. Eu acho que uma partida onde até o próprio Cruzeiro acho que saiu feliz, né? Óbvio que teve um volume de jogo, mas sabe que tá jogando contra o Botafogo, que existe uma discrepância na pontuação entre um e o outro, né? 20 pontos a diferença hoje. Acho que a gente entende tudo isso. Então foi um jogo muito truncado, muito físico, de muitos duelos físicos, mas foi legal de ver a intensidade em si do jogo. Curioso, você falou sobre os duelos físicos, né? E acho que é um dos pontos principais nessa campanha do Botafogo, o quanto o Botafogo consegue ganhar os duelos físicos, né? Porque tem jogadores muito fortes fisicamente, jogadores muito rápidos,
que aguentam o ritmo do jogo por muito tempo, né? Boa parte do jogo eles conseguem sem se desgastar tanto. Caso, por exemplo, hoje do Júnior Santos, do Vitor Sá. E hoje, especialmente, nem Júnior Santos nem Vitor Sá conseguiram fazer as jogadas habituais pela linha de fundo, né? Chegar à linha de fundo, arrastar a marcação adversária ali pelas beiradas do campo. Por que você acha que hoje, nesse aspecto, o Botafogo não funcionou, Gonza? Eu acho que, assim, o Vitor Sá e o Júnior, eles ficaram um pouco isolados. A bola não chegava. O meio-campo do Botafogo estava muito ali dependente do Eduardo, né? E que estava praticamente sozinho. Curiosamente, quando o Tiquinho sai e entra o Lucas Fernandes, eu pensei assim, pô, o Lucas Fernandes pode ajudar ali o Renato um pouquinho na criação, pode pelo menos ter ali um diálogo, e essa bola pode passar a chegar um pouco, mas não aconteceu. E aí, mérito do Cruzeiro, que também estava com um sistema ali, uma marcação encaixado, não deixou nem o Eduardo e nem o Lucas Fernandes, que entrou depois, não deixou jogar. Então o Botafogo perdeu essa constância que ele tem, que ele costuma impor, né? Seja sendo um time propositivo, seja um time de contra-ataque. Não conseguiu jogar. Agora, a questão da imposição física, sem dúvida, é a marca. Você tem jogadores, né, que se impõem, como o Adrielson, como o Marçal, o Marlon Freitas, que é um jogador que aparece pouco, mas é um cara importantíssimo, um cara que está em todos os lugares, enfim. Tem jogadores, o elenco do Botafogo é muito, muito talhado para esse jogo de imposição. O Botafogo foi finalizar a primeira vez no gol aos 21 minutos do segundo tempo, quando o Segovinha faz uma jogada individual, traz para a canhota e chuta, né, para a defesa do goleiro do Cruzeiro. Até ali, praticamente não tinha criado nada, né, Aline? E isso chama atenção para um time que tem sido muito letal, assim, quando, mesmo jogando fora de casa, quando costuma se defender um pouco mais, mas quando o Botafogo sai, costuma criar muita dificuldade para os adversários. Eu vou pedir para a Aline falar já, porque o Luiz Carlos Júnior já está pronto aqui para conversar com a gente. Luiz Carlos Júnior, Henrique Fernandes, Dodô, o artilheiro dos gols bonitos, já estão aqui com a gente para falar sobre esse Cruzeiro e Botafogo. Confesso, amigos, que fiquei decepcionado com o jogo. Eu esperava mais desse Cruzeiro e Botafogo. O Cruzeiro tentou muito mais do que o Botafogo ao longo de todo o jogo, mas o primeiro tempo eu achei muito ruim, o segundo um pouco melhor, mas aquém do que eu imaginava para o jogo dessa tarde e noite aí no Mineirão. Não, Luiz? Grande abraço, bem-vindo ao Troca, meu amigo. Abraço, meu amigo. A Calandrine riu, quando eu falei que seu cabelo estava penteado. Tá impecável hoje, amigo. Mas não passei aquele secador que você costuma passar. Sim, não, mas o secador não, mas o laque passou bonito, hein? Ele não usa, hein? Não usa. Mas, Felipe, sabe o que eu acho que aconteceu? Acho que, de certa forma, o Botafogo entrou no módulo administração. O Botafogo vem ao Mineirão com 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, bem para não se expor. Venceu no meio de semana na Sul-Americana, conseguiu um resultado interessante. Então o Botafogo pensa, bom, o Cruzeiro precisa mais da vitória do que eu. O Cruzeiro vai se expor, o Cruzeiro vai ter que sair pro jogo. Então, eventualmente, eu dou uma espetada num contra-ataque, senão um ponto como visitante tá legal pra mim na atual situação do campeonato. É mais ou menos por aí? Acho que é. Primeiro um abraço, pessoal. Mas à medida que o jogo foi avançando, o Botafogo começou a perceber que talvez nem precisasse sair, era segurar, porque o segundo tempo do Cruzeiro é muito consistente. Acho que a síntese do jogo é a seguinte, o Cruzeiro sai satisfeito pela atuação que teve, e o Botafogo satisfeito pelo resultado. Né? E o Botafogo satisfeito pelo resultado. Porque o desenho do jogo, né, Dodô? Era um desenho de derrota do Botafogo, vitória do Cruzeiro, principalmente nos minutos finais. Mas aí entra o mérito da defesa do Botafogo como um todo, Adrielson, brilhante na partida, e o PR, quando a bola passava pelo Adrielson, apareceu muito bem para garantir o resultado. Não, é verdade. É claro que o jogo também, concordo com o Fê, falar pro pessoal que tá aí no estúdio, concordo com o Fê, o jogo foi abaixo daquilo que a gente esperava, muito em função do que o Cruzeiro conseguiu marcar bem o Botafogo. Sim. O Botafogo não teve saída hoje, mesmo com os caras de beirada, os dois mais rápidos, depois trocou por meias, da mesma forma não conseguiu. Tecnicamente o Botafogo foi meio abaixo, com exceção do Adrielson e do PR no final do jogo. O Cruzeiro fez um bom jogo e pecou na última bola ali da finalização, que o PR foi muito bem, mas poderia ter feito o gol ali no final. Eu acho que a torcida do Cruzeiro saiu feliz com o rendimento do time e, como o Henrique falou, a torcida do Botafogo está comemorando o ponto porque o Botafogo está com muita distância no campeonato. E está preocupada com a lesão do Tiquinho. Também tem essa. A lesão do Tiquinho, possível lesão, o Botafogo ele vai passar pelos exames, é uma notícia muito pior do que os 2 pontos perdidos aqui hoje. Sem dúvida nenhuma. O Tiquinho é extremamente importante para a sequência do Botafogo. Mesmo com o Tiquinho em campo, o Botafogo já estava muito desconfortável. Sim. Tentava sair com tabelas por dentro, mas o Cruzeiro, com uma marcação muito agressiva, leal, mas agressiva, antecipava, retomava muito rápido a bola. E com isso o Cruzeiro conseguiu manter a pressão praticamente o jogo inteiro. Vocês já falavam aí na mesa, o Gonza tocou nesse ponto. Quando o Tiquinho sai, o Bruno Lage faz uma mudança que surpreende. Porque tinha o Janderson e tinha o Carlos Alberto que podiam ser a referência na frente. Ele opta por adiantar o Eduardo e botar o Lucas Fernandes.
A gente imaginava um Botafogo com mais qualidade para reter a bola, mas o Cruzeiro não cedeu isso ao Botafogo. Nem quando o Segovinha entrou no jogo. O jogo todo do Cruzeiro. O Dodô falou dos atacantes de ponta. Vitor Sá, Júnior Santos e Segovinha conseguiram muito pouco. Sim. Principalmente no primeiro tempo, por quê? Porque eles marcados, sem espaço para fazer a bola longa, eles têm dificuldade de vir compor e de fazer o Botafogo ficar com a bola. Com a entrada do Lucas e do Segovinha, o Segovinha tem uma característica um pouquinho diferente. Mesmo assim, o Botafogo não conseguiu ficar com a bola, muito em função daquele que o Cruzeiro competiu hoje no jogo. Competiu bastante, marcou bastante e teve possibilidades de fazer o gol. Infelizmente, pro lado do Cruzeiro não fez o gol. E o Botafogo sai com um ponto, como eu falei. O Botafogo tá tranquilo na liderança, tá com muita gordura aí pra frente e fez um jogo abaixo que é normal também, né? Não dá pra gente cobrar do Botafogo Oscilou pontuando ainda, né? Oscilou um pontinho pontuando, fora. isso. Não dá pra gente cobrar sempre desempenho todo jogo. O Anderson que jogou hoje no time titular do Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro não sabe se o Anderson é bom ou se é ruim. Bola chegou uma vez. Zero Dida. Exatamente. Bola chegou uma vez. Sobre os pontas do Botafogo, acho que teve uma coisa que o Cruzeiro fez muito bem também, foi usar os seus laterais. Espetados, trabalhando na largura do campo. E aí o Bruno Lage, no momento que o Anderson, goleiro do Cruzeiro, é atendido, ele chama os jogadores e a partir dali a gente percebe o Vitor Sá fazendo o corredor até o final, o Botafogo usando uma linha de 5. O que corrigiu essa marcação no lado de campo, mas tirou essa saída com os dois jogadores abertos. Eles correram mais atrás dos laterais. Tudo que o Cruzeiro fez foi para não deixar o Botafogo sair lá de trás. Rafael Elias perdeu Henrique. Aí brilhou o PR, 2 cabeçadas seguidas do Rafael Elias. 2 bolas do Matheus Itaura, que entrou no jogo na vaga do Matheus Pereira. O Cruzeiro chegou muito perto, nos acréscimos chegou muito perto, acreditou até a última bola no jogo. Mas acho que o futebol é feito das suas individualidades muitas vezes, né? Na frente, para resolver jogo, o atacante muitas vezes, e às vezes o goleiro, às vezes o zagueiro. Calão, uma grande zagueira, tá sentado aí na mesa e várias vezes já ajudou o time a vencer com boas atuações. Hoje o Botafogo se sustentou na sua defesa melhor do campeonato. Luiz? É isso. E aí? Não, eu tava ouvindo você falar sobre os gols pedidos ali pelo Rafael Elias, né? Que era papagaio quando jogava no Palmeiras, deixou de ser papagaio, agora voltou a ser Rafael Elias. Eu queria saber do Dodô, porque eu tive a impressão, Dodô, o primeiro cabeceio não é um gol pedido, é uma grande defesa do PR, ele cabeceia bem. A segunda eu acho que ele perde o gol, porque eu acho que ele estava mais inteiro na bola e ele tinha o gol todo para escolher o cabeceio e ele acaba acertando no único lugar onde o PR estava. A bola foi exatamente em cima do PR. Esse aí, ó. Esse eu acho que é um gol pedido. O que você acha, Dodô? Só fazer uma observação Diga. rápida, quase uma brincadeira. Onde o PR está, o PR é enorme, né? Não, o PR é grande, o PR é grande. Ele salta pra frente, né? Ele salta pra frente. Tem o mérito do PR, com certeza foram 2 defesas importantíssimas, mas são 2 gols que dá pra fazer. Tanto o primeiro quanto o segundo lance, se você se concentra um pouquinho mais, ó, você cabeceia mais pra baixo, tira do outro lado, cabeceia com o lado de fora da cabeça aqui, tira do goleiro. São nuances que aqui do ar-condicionado da cabine é muito mais fácil de falar, mas são gols possíveis de serem feitos. E tem um contatozinho do Diplácido, que não é faltoso. É um contato ali do zagueiro que talvez tire dele um pouquinho a potência para cabecear ou direcionar. Tira um pouquinho do tempo ali, que já é muito pouco, a bola passa rapidamente. Mas assim, eu não sou atacante, todo lado um atacante aqui que é a referência nesse assunto. Mas eu tô com o Felipe, a primeira defesa é espetacular. Não, a defesa não deixa de ser espetacular, mas você, daquela distância, com a bola perfeita do jeito que foi o cruzamento, Como é que dá pra fazer o gol. faz aqui a cabeçada. A Como é que faz? cabeçada sempre no contrapé do goleiro para baixo, né? Ele tentou tirar do goleiro, mas não tirou muito e não abaixou a bola. Então o PR ele fez aquilo que o PR queria que ele fizesse. Nas 2 vezes, e o PR foi o vencedor desse duelo. Projetando o que vem pela frente aí das 2 equipes, né? Se a gente pensando que o Cruzeiro contratou nessa janela, o Cruzeiro contratou o Arthur Gomes, o Palácios, Paulo Vitor, Lucas Silva, que já jogou inclusive hoje, João Marcelo, Rafael Elias, que hoje também entrou em campo. O torcedor deve se animar com o que vem pela frente? Há uma perspectiva, uma projeção de melhora desse Cruzeiro no segundo turno? O que vocês acham? Desse só não jogou ainda o João Marcelo, né? Zagueiro que veio do Porto, foi o último reforço. O Cruzeiro jogou melhor do que o melhor time do campeonato hoje. Se isso não é o bastante pra você se animar pra sequência do campeonato, cara, não sei o que pode ser mais. E assim, foi um jogo muito consistente em casa, o time vinha sofrendo gols como mandante, não vinha conseguindo controlar quando perdia a bola. Conseguiu isso hoje. E tinha 2 desfalques importantes, Felipe. O Bruno Rodrigues, que pra mim é o melhor atacante ao longo da temporada, Mas e que o pode Wesley. não voltar, né? E o Wesley. O Bruno ainda tem essa possibilidade de sair pro Oriente Médio. Mas se ficar no grupo, é um jogador pra ser titular. Agrega muito. Eu acho que o Cruzeiro hoje não tinha 2 peças muito O Lucas importantes. Silva fez eu acho que ele foi o melhor do jogo, com exceção desses lances do Botafogo que a gente comentou aqui. O Matheus também jogou muito bem. O Arthur Gomes também fez um bom Primeiro jogo. tempo bom, Sim. nunca um pouquinho. Então são jogadores que tecnicamente agregaram bastante pro time do Cruzeiro. Com E o Matheus Pereira, né, que eu esqueci.
O Matheus, que eu comentei. Jogou um bom primeiro tempo, o segundo tempo ele cansou, mas você vê que são jogadores que vão agregar na parte técnica bastante. E o Pereira titular transforma o Matheus Vital numa boa opção de segundo tempo. As melhores chances Entrou do bem Cruzeiro também saem no de jogo. jogadas do Vital, de cruzamento Você dele. hoje começaria com Pereira ou com Vital? Pereira Pereira é o seu veio para titular jogar hoje. o jogador mais técnico e precisa ter ritmo. Caro, Precisa ir né? jogando. Caro. Precisa ir jogando para readquirir o ritmo. bastante Hoje já qualidade conseguiu técnica. sustentar um tempinho maior. O Cruzeiro tem, se mantiver o que jogou aqui, vai passar longe de rebaixamento. Sim. E tem um segundo turno aí bem otimista pela frente. Deu aquela popular encorpada no elenco. Com certeza. Incorporaram o elenco. Para fechar, meus amigos, com vocês aqui, continuar o papo com a Aline, com o Gonza, a lamentar de novo o gramado do Mineirão, né? A gente falou sobre o Maracanã ontem aqui. O Mineirão já esteve pior, é verdade, mas continua longe das condições ideais aí, né? Hoje acho que atrapalhou um pouco o jogo também. O Felipe, vindo pra cá, a gente conversava com o Dodô sobre essa situação, e o Dodô falou, olha só, é primordial, é essencial pra Série A do Campeonato Brasileiro ter bons gramados. E de preferência não sejam sintéticos também, né? O gramadinho, grama é o ideal, né? Eu sou muito reticente para falar de gramado. Para mim, o gramado tem que ser bom e grama natural. É claro que tem que padronizar. A gente já está num período de 2023. A gente tem uma condição financeira que já dá para fazer isso, estruturar, para ter o gramado bom em todos os lugares, para não ter aquela diferença de campo. O campo hoje aqui, a bola estava viva, estava pingando bastante a bola. A gente percebeu muito isso. Estava melhor do que quarta-feira. Não estava melhor que quarta-feira, assim, estava mais ou menos no mesmo nível, mas não é o ideal para se jogar futebol. Eu fico intrigado porque quarta-feira o Abel Ferreira elogiou esse campo. Falou, olha, não tá o ideal, mas é a acordo melhor com o que vez tava, que eu né? vim. De A acordo melhor com das o vezes que que eu vim tava, aqui né? é a melhor Sim. que a gente viu do gramado. Eu só quero crer que o campo não tenha tido nada a ver com o que o Tiquinho viveu ali no campo. Ah, não, aí não. Eu acho, pelo menos a gente não viu Não, aí visualmente, não. a gente vai ouvir o relato dele para dizer o que aconteceu. Eu quero crer que não tenha tido nada a ver, né? Porque uma lesão de joelho, um entorse, esse tipo de coisa, às vezes o campo contribui. Pelo que a gente viu, parece Não, que acho não, que não, né? não. Mas tomara que não seja nada grave com o Tiquinho antes de mais nada, né? E que o gramado melhore para as partidas seguintes, até para a segurança dos jogadores. A situação do Mineirão é porque o Mineirão tá tendo show em cima de show e a do Maracanã tá tendo jogo em cima de jogo. A boa né? notícia é que o Mineirão só tem mais um show marcado pro gramado até o fim do ano, em outubro. Um show do Roger Waters, que eu sei que você gosta, eu gosto muito também. Grande astro do rock. Mas vai ser em outubro, uma vez só. Já a tendência é que melhore, né? Principalmente porque o Atlético vai parar de jogar aqui, só o Cruzeiro vai jogar, o Atlético vai inaugurar a Arena agora em agosto. Rapaziada, obrigado, hein? Luiz, Henrique, Dodô, abraço, meus amigos. Bom descanso pra vocês. Obrigado pela presença aqui no Troca. Boa noite, Felipe. Valeu. Penteado impecável, hein? Não tanto quanto o seu, né, Luiz? Valeu. Conseguiu o papo aqui. A gente tava falando sobre o Tiquinho, né? Porque o Tiquinho talvez o craque do campeonato, né? E perder um jogador desse nível e que tá fazendo tanta diferença no campeonato, né, Aline? Seria terrível. Tomara que os exames mostrem que não tenha sido nada grave e que ele possa voltar brevemente aí pro Botafogo, né, Aline? É o melhor centroavante, né, que vem atuando no Brasil. Isso aí é muito claro, ele não é apenas um centroavante, eu costumo falar que ele chega a ser aquele falso 9 ou aquele 10, né, porque ele se movimenta bastante, a movimentação dele abre espaço para os outros jogadores infiltrarem, é um jogador que arma muito bem melhores condições para quem chega. Então, tomara que não seja nada realmente. Eu confesso que assim, eu tenho experiência com lesão de joelho, tá? Tenho 3, eu não consegui enxergar ali. Ganhei de você. Eu não consegui enxergar ali. Espero que não seja nada, que ele possa se recuperar. Com a saída dele, depois o Lucas acabou entrando, o Eduardo foi adiantando lá como esse falso 9, ele já fez essa função outras vezes, mas também não funcionou. Não funcionou até porque eles não têm o mesmo poder de retenção que o Tiquinho tem, né? Que é uma coisa que é fundamental nesse jogo do Botafogo. E até na parte anímica, né? Eu tava reparando no jogo contra o Guarani do Paraguai, no meio da semana, o Botafogo fez um primeiro tempo, né, meio burocrático, e quando o Tiquinho entra no intervalo, muda completamente a atitude do time, o time começa a ser insinuante, volta a ser um time agressivo, que, né, machuca o adversário. Acho que até na questão anímica ali, ele tem muita influência nesse Botafogo, né, Gonçalo? Claro que tem no time e tem nos adversários. Acho também que tem hoje, isso, que hoje o Cruzeiro, né, estava muito focado, conseguiu conter o Botafogo, encaixar, deixar o Botafogo desconfortável, mas de uma maneira geral, especialmente quando o Botafogo enfrenta equipes, né, mais frágeis, uma coisa é você jogar contra o Botafogo com o Tiquinho, sabendo que você não pode sair ali com muita valentia porque tem um cara ali que decide. Outra é jogar sem ele. Então acho que a gente tem que saber, né, qual é a extensão, mas vai ser um teste aí para como o Botafogo vai reagir a isso. Bom, família, voltei. Galera, o Botafogo pra mim foi o pior jogo do Botafogo atuando aí no Campeonato Brasileiro. Mas jogou mal contra o Goiás, que perdeu de virada. Jogou mal contra o Santos, que perdia de 2-0. Mas o Botafogo vencia o Goiás, jogou um primeiro tempo razoável e no segundo tempo caiu. Contra o Santos, jogamos muito mal o primeiro tempo, o pior primeiro tempo do Botafogo, mas no segundo tempo empatamos o jogo quase viramos. Esse jogo contra o Cruzeiro, jogamos mal o primeiro tempo e jogamos mal o segundo tempo. Não perdemos por causa de São Perry.
Rapaz, umas 3 defesas ali que era gol certo. Ele deu o ponto. Ele e Adrielson. Perry e Adrielson hoje deram um ponto pro Botafogo. O Botafogo, mesmo jogando mal, não perde. Isso é muito bom. Se o Botafogo fizer o papel de casa, ganhar seus jogos em casa, campeão. 44 pontos, campeão. Tá? O Grêmio perdeu para o Vasco hoje e o Palmeiras perdeu ontem para o Fluminense. Nesse exato momento, até esse momento que eu estou gravando, tá dando Flamengo e Cuiabá, tá 0x0 o jogo. Então eles não estão somando ponto. Não sei como é que vai terminar o jogo do Flamengo. Mas por enquanto o Botafogo continua 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é muito bom. Né? Muito bom. Jogamos mal. Tiquinho Soares saiu machucado ainda no primeiro tempo, uma torção no joelho. Vamos torcer para que ele se recupere rápido, que não tenha sido nada grave. Que até esse momento não tem nenhuma informação sobre a lesão, que até mesmo porque deve saber só amanhã, tá? Ele já estaria suspenso para o jogo contra o Internacional. Não iria jogar contra o Internacional sábado que vem. Então, é um tempinho a mais para ele poder se recuperar aí. De qualquer forma, o Botafogo com Tiquinho Soares também não estava jogando bem no primeiro tempo. Sem Tiquinho Soares também continuou sem jogar mal, sem jogar bem. Não finalizou no primeiro tempo, finalizou 2 ou 3 vezes no segundo tempo. Ou seja, o jogo inteiro o Botafogo não finalizou. Não se impõe como, né? Ele não entrou como um líder do campeonato. Ou o Cruzeiro, que estudou demais o Botafogo, porque neutralizou qualquer chance do Botafogo. Foi o time que mais marcou o Botafogo e que mais soube jogar contra o Botafogo até o momento. Foi o Cruzeiro. Então, mas de qualquer forma, que eu falei, ponto fora de casa, a gente perdia para o Santos por 2x0, conseguimos empate. Ponto de fora de casa é ponto. É bom, não é ruim. Ruim é você ver seu time não jogando bem. Mas não jogou bem e não perdeu, porque temos uma defesa boa, tanto com o Cuesta, Adrielson ali, e o Lucas Perry que está agarrando demais. Isso garante empate ou vitória do Botafogo, tá? Bom, vai ter muito Botafogo pra gente falar, analisar melhor sobre essa atuação ruim do Botafogo aí, mas que somou um ponto fora de casa que é muito bom aí, como o próprio Lucas Perry falou na saída dele. Ele falou que ponto fora de casa para se comemorar. O time não dá para jogar bem todos os jogos, não dá para ganhar bem todos os jogos. Botafogo oscilou. O Botafogo não oscilou no campeonato. Oscilou hoje contra o Cruzeiro, mas não perdeu, o que é muito importante aí pro Botafogo. Então é isso, galera. Qualquer informação importante do Botafogo volta aqui, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!